Bom, primeiramente, boa noite, né? Chamo Guilherme. Vocês estão acostumados a ver o rosto do Eduardo aí nas aulas anteriores, né? Mas eu que vou ministrar a nossa aula de Power BI. Peço desculpa por semana passada, né? É, Cheguei de viagem, estava meio que sobrecarregado, então não consegui dar a aula. E hoje a gente vai meio que fazer uma aula bem objetiva, com já na mão na massa, construindo um dashboard. Na aula de hoje a gente vai construir esse dashboard aqui, de, um, uma base de dados de vendas e devoluções, mas usando como exemplo, né? A gente vai estar trabalhando com gráficos de colunas, de barras, pizza, cartões e mapas, tá? A maioria desses gráficos são bem dinâmicos e o próprio Power BI já proporciona isso, né? Essa dinamicidade que, por exemplo, numa apresentação você vai clicando nos, nos produtos, né, nas colunas, e ele já vai tendo uma manipulação já dinâmica que na hora da sua apresentação ali vai facilitar muito, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou entrar aqui no link que eu tinha mandado para vocês, né? Quem não teve a oportunidade de fazer o download do Power BI, é bem simples, tá? Você só vai clicar num daqueles dois links. O primeiro link é o site direto da Microsoft. O segundo já é da loja da Microsoft, né? Que vai ter o Power BI Desktop, que basicamente é a mesma coisa, porém eu recomendo você baixar o executável para não ter problema, né? Então, só vim aqui, desktop setup.exe, baixar. Esse eu já não vou baixar por conta que eu já tenho na minha máquina, né? Então, se a gente for vir aqui executar, vai ser vai ser bem tranquilo, tá? Tipo, como já tem instalado, vai dar alguns avisos, mas é só você seguir aqui Next, colocar o local de armazenamento dessa aplicação e basicamente é isso, tá? Tipo, é muito simples, não tem dor de cabeça nenhuma, tá? Bom, quando vocês iniciarem um Power BI, deixa eu só iniciar aqui um novo, aqui na área de trabalho que é mais fácil. Vou salvar isso aqui. Vocês abrindo o Power BI demora um pouquinho, como vai ser a primeira vez, então creio que demora alguns minutinhos, alguns segundos. E você não precisa fazer login, não precisa fazer nada, tá? Se você quiser. E essa aqui é a cara principal aqui do menu. O layout basicamente é semelhante ao Excel, né? O Excel, Word, aquela página inicial normal da Microsoft. E a gente vai iniciar um relatório em branco. Bom, o cabeçalho aqui é bem semelhante ao pacote Office, né, em si, do Excel, Word, etc. Então tem várias guias aqui, como exibição, otimizar, inserir, página inicial, arquivo. Tem o menu básico do Power BI, seria essas quatro guias aqui. A primeira guia, que é a exibição de relatório, que a gente vai construir o nosso relatório. Então a gente tem meio que um limite aqui, que seria ilustrado por essas linhas pontilhadas. Então aqui que a gente vai inserir os nossos gráficos, as nossas descrições, legendas, etc. O segundo campo, segunda guia, vai ser o modo de exibição de tabelas, onde aqui a gente vai conseguir fazer algumas manipulações, executar algumas funções, criar algumas colunas, entre outras coisas. A terceira guia seria mais uma guia de relacionamento, exibição de modelo. Então aqui você vai criar padrões de medidas, padrões de funções, relacionamentos que é um pouquinho mais avançado, médio avançado, que não vai ser a abordagem da aula de hoje, que seria legal se vocês tivessem a curiosidade de pesquisar, que você consegue fazer diversos relacionamentos bem bacana, manipulando tabelas, arquivos, etc. Aqui vai ser a visualização da consulta DAX. O DAX ele seria basicamente uma linguagem do próprio Power BI, tá? Que você executa algumas funções, que também não vai ser o propósito da aula aqui. Eu não vou executar só algumas funções bem básicas, mas só para o conhecimento de vocês, essas quatro guias aqui. Bom, iniciando, tem lá na descrição do grupo tem um link do nosso Drive.
E lá, tem uma pasta chamada base de dados. Essa base de dados, não, na verdade, a base de dados é para o exercício. Na pasta aulas, aula 4, vocês vão ter dois arquivos que seriam base de dados devoluções e base vendas, que vai ser os dados que a gente vai estar manipulando e construindo o nosso relatório na aula de hoje. Então, aconselho vocês baixarem se vocês quiserem fazer junto comigo ou quiser fazer posteriormente. A aula vai estar sendo gravada, tá? A gente vai disponibilizar alguns minutinhos depois da aula. Mas basicamente vocês tendo essas duas bases de dados baixadas, vocês vão vir aqui em obter dados. E aqui vai abrir uma janelinha de importação de arquivo, né? Como vocês podem ver, o Power BI ele é bem muito bom, porque ele tem compatibilidade com diversos arquivos, tanto arquivo Excel, como PDF, como arquivos de banco de dados. Também você consegue fazer uma sincronização, conectar com um servidor, por exemplo, MySQL, PostgreSQL. Você consegue colocar o seu banco de dados dentro do Power BI e com isso você consegue montar os seus relatórios, seus dashboards, como por exemplo no SQL você consegue fazer vários relacionamentos. Então, SQL se trata muito com consulta, né? Então você pode fazer alguma consulta específica que você tem ali no seu dia a dia e você consegue fazer um relatório com base naquela tabela que veio na sua consulta, né? Então, ele é bem dinâmico, é bem importante isso se a gente for tratar alguns dados de banco de dados. Bom, mas no nosso caso a gente só vai importar um arquivo Excel bem básico. Deixa eu importar aqui. Então é um arquivo XLSX. Então, vou importar primeiro a base de dados vendas. Então é bem simplesinho. Então ele vai conectar aqui, vai carregar. Aqui ele vai meio que dar um preview pra gente, tá? Então aqui no canto esquerdo a gente vai ter a nossa planilha. E aqui você tem esse preview da sua tabela, né? Dessa tabela gigantesca aqui, com essa tabela de vendas, a gente tem os produtos, quantidade vendida desse produto, o primeiro nome e sobrenome do comprador, a data da aquisição, a loja, né, a unidade da loja, o preço unitário e uma coluna nova. Então aqui seria legal, né? A gente sempre dá esse preview para ver se a gente está pegando a planilha certa, o arquivo certo. Então aqui que você consegue ter esse preview para já, caso por engano pegou outra planilha, é só abrir outra. Então a gente vai dar um checkzinho aqui na vendas 2019 e a gente vai ter duas opções aqui, que é o carregar aqui, direto você vai importar o arquivo no Power BI ou transformar dados. A gente vai transformar esses dados porque se a gente dar uma olhadinha aqui, tem algumas coisas, né, que a gente pode fazer uma tratativa. Então, só batendo o olho aqui, a gente já consegue ver que a data ela está no padrão americano. E a gente tem que fazer essas conversões, essas manipulações de dados para ser uma coisa mais visual, né? Se esse for o intuito de você apresentar um padrão português, etc. E também criar algumas funções. Então, vamos para transformação de dados. Bom, ele vai abrir uma nova janela, né, que não faz parte do Power BI. Ele é meio que uma extensão. Então, é o editor do Power Query, que aqui você vai fazer toda a tratativa desses seus dados, toda a sua manipulação, toda a sua mineração, se você quiser também. Então aqui a gente já consegue ver aqui uma página bem semelhante, que seria meio que o visual assim do Excel bem basicão, né? Então a gente consegue ver aqui todas as colunas, ele já meio que colocou uma espécie de filtro para a gente e especificou o tipo dessas colunas. Então a gente tem aqui a coluna SKU, que era do tipo string, né? Tem um ABC aqui. Tem a tabela do produto, que também é ABC, a quantidade que são números decimais, inteiros, né? O primeiro nome que também é string, sobrenome string, a data, tanto essa questão do padrão americano, aqui ele importou para a gente como tipo string, então a gente vai ter que fazer essa transformação desses dados. A loja também está string, está perfeito, preço unitário ok, e a coluna 9 está totalmente vazia, né? Então, vamos fazer essa conversão aqui do tipo data. Então, para a gente fazer essa transformação, né, de string para data, a gente primeiro tem que selecionar a conversão com base
desculpa, com base na sua localidade. Então, como a gente identificou que a localidade está no padrão americano, então vocês vão vir aqui, clicar no ícone do ABC, só voltar aqui novamente do ABC, usar a localidade, e fazendo isso vai abrir uma nova janelinha, que é alterar o tipo de localidade. Então, eu vou selecionar primeiro o tipo que é dessa coluna aqui, então eu quero transformar no tipo data, né? E vou selecionar a localidade que essa data pertence. Então a gente vai ter que encontrar aqui inglês e Estados Unidos. E aqui vai ter um exemplo, né, de valores de entrada para você fazer essa verificação se você está inserindo a data certa, se o padrão dessa data corresponde ao que você está selecionando, né? Então, a gente clica no OK, ele vai fazer uma conversão automática com base que, como eu instalei o meu Power BI numa versão português Brasil, então ele já fez essa conversão automaticamente. Então aqui vocês conseguem ver aqui 30 de 6 de 2018 e assim por diante. Antes estava invertido, né, o dia com o mês. E fazendo essa alteração dessa data, vocês conseguem estar observando aqui que mudou, né, adicionou uma etapa aqui aplicada. Essa etapa aplicada, ela é basicamente o nosso histórico da manipulação dos nossos dados. Então aqui a gente consegue enxergar tudo que a gente fez aqui na página do editor do Power Query. Então isso é muito interessante para você não se perder, porque não tem Ctrl Z aqui. Se dá um Ctrl Z, não vai voltar do jeito que estava antes, né? Então, aí se eu clicar no X aqui, ele volta do jeito que estava a data ali original, né? E só voltando aqui de novo, do jeito que estava antes, tipo data, inglês Estados Unidos e ok. Converti aqui de novo. Bom, então a gente também tem uma coluna que ela tá vazia, né? Então ela meio que é desnecessária pra gente, a gente não vai ter nenhuma tratativa com ela, então eu posso remover ela. Removendo a coluna vazia, eu também quero remover as minhas linhas vazias. Como é uma base de dados enorme, né? Tem mais de, vocês conseguem ver aqui no canto inferior esquerdo, é, 99999 mais linhas, né? Então é uma base de dados bem grande. Então ele tem uma ferramenta já automatizada para a gente. Então se eu quiser remover as minhas linhas em brancos, ele vai remover. Podem observar aqui no histórico ele já aplicou, né, essa etapa. E também caso houver algumas linhas em erros, eu também quero remover. Então meio que eu já fiz um filtro com isso. Bom, o preço unitário ele está como um tipo decimal aqui, né? Porém eu quero transformar ele num tipo real, uma moeda, né? Que seria um número decimal fixo. Para já converter para o real direto, eu vou usar aquele mesmo sisteminha que eu fiz com a data, que é usando a localidade. Então vai abrir novamente aquela aba, né, de alterar tipo. Então eu vou selecionar um número decimal fixo e a localidade já português Brasil, que seria aquele padrão do real, né, que é a casa no milhar de ponto e a casa de centavos de vírgula. E foi, já até alterou o tipozinho aqui, esse ícone do cifrão, né? E a gente pode ver também que a gente pode fazer. Normalmente, e quando se está fazendo uma tratativa de dados, né, de pessoas, normalmente tem, né, aqueles campos, quando você vai fazer um cadastro, por exemplo, de algum site, tem o primeiro nome e sobrenome. Porém, quando a gente vai manipular esses dados para a gente tirar algumas conclusões, para fazer algumas tratativas, é legal a gente sempre ter esse nome junto, o primeiro nome e o sobrenome. Então, a gente vai fazer essa transformação dessa coluna aqui como um nome completo. Então, basicamente, você vai selecionar ela. Então, você vai dar um clique, segurar a tecla Ctrl, também no sobrenome, e você vai vir aqui no menu superior, aqui, meio que menu padrão aqui do nosso Power Query, vai vir aqui na aba de transformar. E aqui na aba de transformar tem diversas transformações que você consegue fazer com as suas colunas, porém a gente vai querer mesclar, né? Então tem uma opção aqui, mesclar colunas. Bem basicão, como no Excel também você consegue fazer isso. Então aqui ele abriu essa janelinha de mesclar colunas e você está pedindo aqui um tipo de separador. Se eu quiser colocar como nenhum, posso colocar, porém
propósito aqui é a gente separar o primeiro nome com o segundo nome com um espaço, né? Como a gente vê normalmente. E o nome dessa coluna eu vou colocar como nome completo. Então, a gente meio que conseguiu eliminar uma coluna. O que a gente pode fazer aqui também, para tirar certas conclusões, na hora que a gente for estar montando o nosso relatório, é ter uma coluna de mês. Que essa coluna de mês a gente consegue ter diversas conclusões, né? Como, por exemplo, uma venda anual, uma venda semestral, trimestral, quadrimestral, e entre outras conclusões que a gente consegue tirar com essa variável mês, né? Do seu banco de dados, que no nosso caso aqui é a venda mensal, né? Que a gente vai fazer. Então, para fazer isso, como a gente usou uma ferramenta aqui de transformar uma coluna para a gente mesclar o primeiro nome e o segundo nome, a gente vai agora adicionar uma nova coluna com base no mês. Então, para você fazer isso, é só você selecionar aqui na coluna data, vir em adicionar coluna, e adicionando coluna, tem também diversas outras funções aqui, ferramentas que você consegue fazer. Tem um tipo de um calendário aqui, né, que seria a data. Então, a gente clicando em data, vai abrir um outro menuzinho, e aqui tem tanto questão de idade, somente data, ano, mês, trimestre, semana, dia e entre outras coisas. Então, como a gente quer um mês, então eu quero criar uma coluna com só o mês dessa respectiva venda, né? Então, ele já meio que criou aqui um variável decimal, aqui um número inteiro. E vou só deixar aqui do ladinho para ficar bonitinho. E basicamente é isso que eu vejo aqui que a gente pode fazer com essa base de dados vendas. Então, para a gente voltar agora para o nosso menu inicial lá do Power BI, é só vir aqui em página inicial, fechar e aplicar. Só uma outra coisa, né? Vou colocar aqui como só dados vendas. Nomear aqui, eu vou meio que nomear o tipo do arquivo, né? Que importei como vendas 2019. Só estou dando uma nova nomeação aqui para essa minha tratativa. Então, eu vou fechar e aplicar. E eu vou voltar aqui direto no menu principal aqui do Power BI, ele vai carregar aqui os dados de vendas, né, importando lá do Power Query. Então, se a gente vir aqui no modo de exibição de tabela, ele já vai estar aqui já todo transformado, editado e todo manipulado com algumas conversões que eu tinha feito anteriormente. Certo? Eu tenho também outra base de dados que eu quero importar, que seria a base de dados de devoluções. Então, basicamente, eu vou fazer o mesmo passo a passo que eu fiz anteriormente. Então, vou importar a base de devoluções, vai mostrar o preview dela aqui, e eu vou ter que transformar ela novamente. Então, é bacana a gente ter que fazer isso de novo para dar aquela fixada, né? Por mais que seja bem básico isso, na hora da prática ali você acaba tendo algumas confusões, né? Esquecendo algumas coisas, então isso aqui a gente consegue ter essa tratativa. Então, basicamente, observando aqui, a gente tem uma coluna vazia novamente. Então, eu vou remover essa coluna vazia, vou remover as linhas de erro, remover as linhas em branco. E o que tem que fazer é converter a data para o padrão data, né? Converter a coluna data no padrão string para data e selecionar a localidade aqui para o nosso português Brasil. Só para mostrar, caso quiser converter aqui direto para português Brasil, sem fazer essa conversão do padrão americano, olha como que vai vir. Vai dar alguns erros, algumas datas vão vir com a data invertida do mês e dia, né? Então, esse não é o propósito. Só fiz aqui só para mostrar para vocês o que realmente ia acontecer caso eu quiser fazer essa conversão direto, tá? Então tem que fazer isso. A gente disponibilizou algumas bases de dados no exercício final, né, para a gente emitir certificação para vocês. Então tem algumas datas que vai vir como data e hora, então tem que estar fazendo aqui, selecionar o tipo da data que você quer, né, e a localidade que aquela data se remete, né. Então eu vim aqui em inglês Estados Unidos e converteu aqui direitinho. Então, basicamente, nessa data de devoluções, acho que é só isso que tem que fazer. Eu vou fechar e aplicar. Vai carregar aqui e aqui no meu menu do lado direito já apareceu dados de vendas, né?
Deixa eu só mudar novamente o nome, renomear. Eu consigo renomear direto. Então, devoluções, renomear, dados, devoluções. Então, basicamente, já atualizou aqui bonitinho. Bom, vamos para planilha de dados e vendas, que seria legal a gente ter uma nova coluna que remete o faturamento dessa venda, porque eu estou vendo aqui que a venda do iPhone aqui do código, ou a venda de iPhone da Sara Souza, ela comprou quatro unidades de iPhone, porém não tem o faturamento dessa venda total, né? Só tem o preço unitário. Então, para isso, a gente vai clicar aqui em nova coluna. Em nova coluna ele já vai abrir aqui nova coluna e já vai vir com o nome coluna. Então aqui é meio que um menuzinho aqui de código que você consegue colocar os códigos DAX, né, que é compatível com o Power BI. Então eu vou colocar aqui faturamento igual. Então o meu faturamento ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser o preço unitário. Você só colocando preço ou colocando algum nome da coluna que você quer, ele já vai automaticamente já vai aparecer. Só tem que se atentar para você achar a coluna certa, porque normalmente ele tem algumas funções já que ele te deixa como exemplo, né? Então eu quero agora a coluna de quantidade. Quantidade, dados, base de dados, vendas, quantidade vendida, que seria a minha coluna. Então, dando um Enter, ele já vai aplicar essa função de multiplicação na minha nova coluna faturamento. Então, basicamente é isso aí. Então a gente já tem algumas colunas que a gente já consegue montar o nosso relatório, né? Com base em faturamento, venda mensal, quantidade de venda desse produto, né? Então com isso a gente já pode ir para a nossa guia de exibição de relatório. Então já vamos construir o nosso dashboard. Então aqui a gente vindo no menu de exibição de relatório, vai ter um menu lateral, aba direita, com 3 campos, né? Seria o campo de dados, que se remete a nossas planilhas, né? Nossas planilhas, pastas, colunas e entre outras coisas. A visualização, que a visualização é um menu direto aqui da exibição de relatório, então aqui que vai estar os nossos gráficos, onde a gente vai inserir os nossos gráficos e também personalizá-los. E a gente também tem um outro campo que seria o campo de filtros. E o filtros a gente vai ter alguma manipulação aqui com base em algum cartão de apresentação que eu vou mostrar mais para frente. Então, por enquanto, eu vou estar minimizando. Bom, o primeiro gráfico que eu quero apresentar aqui para vocês seria o famoso gráfico de barras, né? Então, vou só deixar ele aqui bonitinho. E eu quero mostrar para vocês o somatório, né, de quantos produtos que eu vendi. Então, para isso, eu selecionando aqui, deixando selecionado o nosso gráfico, vocês conseguem ver que eu colocando aqui, ele já apareceu alguns campos que devem ser preenchidos, né? Tanto o campo de eixo, X, o Y e entre outros campos. Então, eu vou vir aqui nos dados de venda e eu quero que o meu Y ele seja os meus produtos. Então, tem iPhone, tem televisão, smartwatch, Android, entre outras coisas. E eu quero também a quantidade dessa venda no meu eixo X. Então, vindo aqui, ele já meio que montou um gráfico aqui bem automático para a gente. E passando o mouse em cima, a gente consegue ver o somatório dessa quantidade vendida desse tal produto, né? Então, a gente já meio que já tem um gráfico aqui que é bem bacana a gente apresentar determinadas análises de dados, né? Apresentação que você for ter de venda, entre outras coisas. Então a gente só tem que dar uma estilizada aqui nesse gráfico. Porém, vou estilizar no final, que tem um comandinho que é bem legal, que você consegue dar meio que um Ctrl+C, Ctrl+V na formatação. Então, por enquanto, eu vou deixar assim, só vou fazer algumas alterações aqui bem simples, como o título do meu produto, né? O título do meu gráfico. Então, você vindo aqui, selecionando esse gráfico, vindo em geral, você vai ter a opção de título.
e com isso você consegue tanto mudar o formato, o tipo da fonte, o tamanho da fonte, colocar como negrito, selecionar uma cor diferente, centralizar esse texto, né? Como colocar também um subtítulo, entre outras coisas, uma quebra de linha. Então, eu vou só deixar aqui bonitinho, que daqui a pouco a gente vem refinando após estar colocando todos os gráficos aqui, tá? Bom, no próximo gráfico, eu vou usar um gráfico de colunas empilhadas. E o colunas empilhadas, como a gente pode ver na nossa colinha aqui, ele vai vir num canto inferior aqui, central do nosso relatório. Então, eu vou só deixar ele aqui padrãozinho para a gente poder fazer a estilização depois, essa personalização de gráfico. Então, o nosso, o nosso principal aqui nesse gráfico de colunas, eu quero que pegar aqui o faturamento mensal, né? Então, o nosso eixo X vai ser o nosso mês e o eixo Y vai ser o nosso faturamento. Então, continuando aqui na base de dados vendas, então eu vou pegar o meu eixo X mês e o meu eixo Y faturamento. Então, meio que ele já fez aqui um gráfico automático com o somatório aqui bonitinho. Tem algumas personalizações que eu vou fazer anteriormente, como uma grade, colocar também a rotulagem dessas colunas, tá? Só colocar aqui bem, bem rápido para vocês perceberem que a gente consegue fazer essa personalização também para deixar o gráfico mais visível, mais apresentado e, e bem mais bonito assim, né? Mais criativo. Então, nosso próximo gráfico, na verdade eu vou colocar agora um cartão. Esse cartão, opa, tá aí uma coisa que pode acontecer com vocês. Caso você estiver selecionado com algum gráfico aqui, algum gráfico que vocês estão editando e sem querer vocês estão com ele selecionado e não tem essa percepção e acaba querendo adicionar um outro gráfico, se você tiver ele selecionado, você vai converter esse seu gráfico aqui com esse novo gráfico que você quer, né? Então, no caso, estava selecionado o gráfico de barras e sem querer cliquei aqui, não me atentei, fui clicar no cartão e ele transformou aquele meu gráfico de barras num cartão. Então, para você criar um novo gráfico, tem que sempre clicar nessa parte branca aqui, se atentar que não tem nenhum gráfico selecionado para não ter esse problema, tá? Então, clicando fora, eu vou criar um cartãozinho aqui, que eu quero destacar esse cartão com o meu faturamento, né? Meu faturamento total desses meus dados. Então, eu vindo aqui no meu campo, meus campos, que só tem um único campo que você consegue adicionar aqui no cartão, que eu quero o faturamento. Então, basicamente, ele já vai fazer um somatório geral de todo o faturamento meu e já vai apresentar aqui um formato de cartão para dar um destaque. E uma coisa bem interessante que esse cartão aqui ele já está vinculado, ele está vinculado com a dinâmica dos meus gráficos. Então, se eu, por exemplo, clicar aqui na quantidade vendida de produto do iPhone, ele já vai mostrar o faturamento desses 9.000 iPhones vendidos, sabe? Então, esse cartão ele é bem útil na hora que você quiser destacar alguma coisa, quiser destacar, por exemplo, o faturamento ou algum outro dados que vocês acham relevante no seu relatório. O cartão é um tipo de visual, né, bem interessante que vocês podem estar utilizando. Eu quero criar um outro cartão aqui, que seria a apresentação de um produto. Então, só clicar aqui no lado de fora, selecionar um cartão, e eu quero um produto, seja exibido aqui, um produto com maior quantidade de venda. Então, aqui, como meio que ele já preseta com uma ordem alfabética, né? Então, a gente vai ter que mexer com o campo de filtros, como eu tinha mencionado anteriormente. Então, para a gente fazer essa função desse filtro, de apresentar aqui para a gente o produto que tem maior venda de cara, a gente vai ter que vir aqui na aba de filtro, né? Colocando o campo do produto. A gente vai colocar também o produto, se não me engano, é o produto
E aqui o produto ele tem um tipo de filtro. Então o filtro que a gente quer o N superior. Então o N superior ele seria basicamente uma contagem que ele vai fazer um cálculo de soma entre toda a quantidade de produto vendido que eu quero que apareça o primeiro, né? Então, mostrar item superior a 1 e a quantidade de venda eu vou colocar no meu campo valor. Então, ele vai fazer essa somatória de quantidade de venda desse produto para entregar o meu top 1 de vendas. Feito isso, a gente vai aplicar o filtro e ele instantaneamente já vai aparecer aqui para a gente o iPhone. Esse cartão aqui de produto ele é dinâmico também, então se a gente clicar aqui em televisão, ele vai mostrar tanto o faturamento da televisão quanto o produto televisão. Então, aqui meio que presetado já só aparecer o tipo de o produto com maior venda, né? E aqui você dando um, um preview aqui geral, ele vai mostrar o nosso produto com maior quantidade de venda. Bom, seguindo aqui para a nossa colinha, a gente vai trabalhar agora com o gráfico de pizza. Que o gráfico de pizza ele vai ser o somatório de quantidade de devolução por produto. Então, para a gente fazer isso, eu vou ter que minimizar aqui minha planilha de dados vendas, vir para a minha planilha de dados devoluções e com isso eu vou adicionar aqui o meu gráfico de pizza. Colocando o gráfico, apertando, clicando no gráfico de pizza, ele já vai colocar ali no canto inferior esquerdo para gente, superior esquerdo, porém eu quero colocar ele basicamente aqui. Bom, como, como eu quero mostrar, ixi, parece que o link aqui da reunião vai expirar em 15 minutinhos. Deixa eu só finalizar aqui os gráficos. Quando eu for personalizar todos esses gráficos, a gente vai para um novo link, tudo bem? Então acho que 15 minutinhos eu consigo adicionar todos os gráficos que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Bom, no gráfico de pizza, eu quero que as minhas legendas sejam todos aqueles produtos que eu tenho, né? Então, eu vou adicionar aqui a minha legenda como produtos. E agora, o meu valor, que seria todas as fatias da minha pizza, eu quero a quantidade de devolução. Então, ele já vai mostrar para a gente aqui esse gráfico de pizza já formado. E se a gente for editar aqui, a gente consegue colocar diversos tipos de dados nessas fatias, né? Nessa rotulagem do detalhamento desses dados. Então ele já veio presetado aqui a quantidade devolvida e a porcentagem. Porém, se eu quiser ter outra categoria como o valor dos dados, só a quantidade dessa devolução, ou a categoria e o valor dos dados, que seria o nome do produto mais a quantidade vendida, porém, eu quero deixar do jeito que estava antes, que seria o valor dos dados e o percentual total dessa nossa pizza aqui. Certo. Agora o nosso próximo gráfico seria o gráfico de mapa. O gráfico de mapa ele é bem interessante, tanto para como a gente tem diferentes alunos aqui nessa aula de diversos cursos, então tem alunos da agronomia, da geologia e agrimensura, que vocês mexem com bastante gráficos, né, de mapas, né? Então aqui a gente vai adicionar um gráfico de mapa bem simples, não é o gráfico que vocês fazem normalmente no curso de vocês, mas pode ter certeza que aqui você consegue estar fazendo gráficos, mapas muito bem feitos com dados. Então, tanto você manipulando latitude, longitude, localidade de municípios, de estados, países, etc. Você consegue fazer um mapa de calor também bem bacana. Então, em alguma oportunidade na vida de vocês, se vocês estiverem mexendo com análise de dados, fazer um dashboard aqui utilizando um gráfico de mapa é bem interessante. Então, no nosso gráfico de mapa, a gente vai colocar aqui as lojas da onde que essas vendas estão sendo feitas, né? Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui nas nossas tabelas, na tabela de vendas, a gente tem uma coluna aqui que é especialmente para as lojas, que são todos os estados, né, dessas lojas aqui. Então, no nosso campo de localização, a gente vai arrastar a loja
que basicamente ele já vai meio que setar aqui marcar com uma bolinha todos os estados que eu tenho nessa minha base de dados. E eu quero que o tamanho da minha bola ela seja meio que manipulada, seja visivelmente com a questão do faturamento, né, da quantidade de vendas que, na verdade, quantidade de vendas não, quantidade de faturamento que aquele estado específico arrecadou. Então, é só vir aqui na coluna de faturamento, que ele vai fazer essa soma de faturamento geral desses estados. Então, basicamente, a gente já tem aqui já um gráfico que a gente consegue manipular e editar eles com, por exemplo, a magnitude desse tamanho dessa bola, né? Então, tá aqui com o tamanho -10, eu posso aumentar ela aqui para deixar um visual melhor, né? Mais bacana. E agora eu vou gerar não sei se o Eduardo já mandou para vocês aqui. Você consegue gerar um link pra gente, Eduardo? Quiser que vai expirar? Tá no chat, galera. Já tá no chat? Beleza, então, gente, vamos entrando nesse novo link aí pra gente poder personalizar todos esses gráficos que eu acabei de colocar aqui, tá? Tô esperando vocês lá. Ai, tá de boa? Ah, você tá bem rápido. Muito rápido. É tipo, eu parei e queria acompanhar que eu não consegui. Ah, Entendi. mas... Ah, tá gravado, né? Depois que a gente perder, volta lá e vê. Exatamente. Vou esperar a galera aparecer aí. Se vocês quiserem dar um feedback, não sei se estou fazendo muito rápido, como a aula está sendo gravada, né? Vocês podem ter essa oportunidade de rever tudo que eu fiz aqui. Eu acho que eu estou passando conteúdo bem rápido, mas espero que vocês estão conseguindo acompanhar aí, quem está fazendo junto. Mas de qualquer forma, a aula está sendo gravada, tá? Só vamos esperar o resto do pessoal entrar, que a gente já dá andamento. Alguma coisa, mas eu não lembro. Bom, já tem uma quantidade razoável, já 30 pessoas aqui. Vou dar sequência aqui para nossa personalização, né? Para a gente estar deixando uma maneira mais apresentável aqui esse nosso relatório. Bom, primeiramente, vamos estar personalizando os nossos cartões. Selecionando o cartão aqui de faturamento, a gente tem a rotulagem de categoria, que no cartão aqui ele vai ser só basicamente o nome da nossa coluna, tá? Então, nesse caso eu vou só adicionar um título nele, que vai ser faturamento. Vou colocar um tamanho de letra maior, negrito, centralizado. Tela de fundo, nesse caso aqui não quero editar. Quero adicionar um efeito. Tela de fundo, colocar um azulzinho. A transparência pode permanecer a mesma. Fronteira visual seria a borda, tá? Então eu vou selecionar essa fronteira visual, adicionar uma borda branca e eu quero arredondar para, nesse caso aqui, como o cartão ele vai ser bem visível, eu quero arredondar ele 100% e colocar essa borda na largura 3.
Primeiramente, deixa eu só mudar esse fundo desse meu relatório, desse meu dashboard. Vou colocar aqui o papel de parede tá branco, eu vou colocar preto para ter esse dark mode aqui legal. Claro que eu estou fazendo aqui com base nessa colinha aqui, mas se vocês quiserem fazer do jeito de vocês, podem ficar à vontade, tá? Então, só dando sequência aqui, vou querer também mudar o- a letra, né, que tá aqui do meu valor. Meu título aqui também. E uma ferramenta bem bacana aqui de um Ctrl+C, Ctrl+V da formatação, tem uma função muito interessante que eu quero mostrar para vocês, que é só vocês selecionar o cartão ou o gráfico que vocês quiserem, vir no pincel de formatação, meio que o seu mouse vai transformar num pincel, e você consegue dar esse Ctrl+C, Ctrl+V no seu cartão, no seu gráfico, que você quer deixar igual, né, para não ter todo esse trabalho, esse retrabalho para personalizar do jeito que você quiser. Claro que alguns gráficos vão ter algumas complicações nessa colagem de formatação, né? Então, alguns gráficos bem simples é bom você fazer essa formatação e depois só vir refinando do jeitinho que você quer, né? Porque se você fazer uma copiar o formato da formatação do gráfico de, de colunas com um gráfico de barras, vai ter algumas complicações aqui, tanto a questão de rotulagem, de grade, então é importante você sempre fazer esse refinamento após a formatação, tá? Então, vamos vir aqui nesse gráfico aqui. Tá vendo que ele tá com fundo branco? Esse fundo branco eu vou ter que mexer aqui em efeitos, basicamente a mesma coisa que eu tinha feito ali no meu cartão. Então, no caso, eu quero deixar meio que ele transparente, então eu vou deixar a mesma cor do fundo, adicionar um arredondamento 6 e a largura 3. Então, na verdade, eu esqueci de mudar a cor dessa minha fronteira, né? Então, colocando... Opa! Aqui é a tela de fundo. Colocando branco, ele já vai dar esse esquema de arredondamento e essa minha borda. Então, vamos também refinar a questão da grade, a questão da exibição dos dados, né? Então, a gente vai vir aqui no visual, a rotulagem de dados, como eu já tinha mostrado anteriormente, seria essa visualização interna do nosso gráfico. A faixa de opções, ele faz meio que essa faixazinha embaixo, aqui meio que um sombreado no nosso gráfico, que visualmente, sinceramente, eu não gosto disso. A gente pode colocar aqui a grade. Eu não acho necessário a gente colocar a grade, se bem que a grade da quantidade é bom, mas que nem se eu converter aqui para preto, vocês vão ver que vai ter a grade do eixo Y, então isso não é bacana. Mas como a gente está tratando com a quantidade desses produtos de venda, eu vou deixar aqui. Eu vou mudar aqui a rotulagem de dados, a cor desses rótulos. Então, valores, vou deixar tudo branco, deixar um negrito de destaque, colocar aí tamanho 12. Aqui você consegue também colocar tanto internamente dentro do seu gráfico como automático. Aqui tá vendo que o iPhone, como ele é grande, então ele já se adaptou para dentro da minha barra do iPhone. Se você vir aqui, você consegue fazer essa manipulação também, só tem que lembrar onde que é certinho. Aqui na rotulagem de dados mesmo, série todos, opções, posição automática. Aqui você consegue ter essa manipulação. Como ele meio que vai com base no tamanho da sua barra, então seria bacana você adicionar como automático, tá? Então vamos fazer essa correção aqui, colocar uma letra mais clara nos nossos dados do eixo Y.
aumentar também um pouquinho essa letra. Como o título meio que você lendo aqui, você já consegue distinguir o que a coluna Y é, então eu vou tirar o título dela, tá? Só para a gente ter mais espaço aqui no nosso gráfico. Tanto aqui, né, no eixo Y quanto no eixo X. Então, vamos ver em valores, versão em branco, tamanho 12. Basicamente é isso. Eu vou tirar também aqui a grade. Deixa eu tirar esse título aqui também da soma da quantidade vendida. Então, o próprio título aqui do nosso gráfico, ele já se remete, a isso que a gente quer apresentar, né? Que é a quantidade vendida por produto. Basicamente é isso aí. Deixa eu só deixar ele um pouquinho mais larguinho para aparecer aqui a legenda deles. E aqui a gente vai trabalhando nos outros. Bom, o nosso gráfico de colunas, vamos personalizar ele aqui. A rotulagem de dados já está. A linha de grade, eu não quero a linha de grade horizontal e nem a vertical, para a gente deixar ele meio que minimalista aqui. Bom, o eixo Y eu vou converter também um valor branco, negrito, colocar aqui um tamanho legal, vou tirar o título porque a unidade de medida aqui já está em reais e milhões, então já se remete a isso, né? Tanto aqui quanto no nosso eixo X. Grito, tirar o... Na verdade, o título aqui eu vou deixar, tá? Só pra gente entender o que seria esse eixo X aqui. Vou colocar em negrito também, aumentar um pouquinho a letra. Vamos colocar um título decente aqui. Então vai ser o faturamento por mês. Branco, centralizado, negrito. E também, por último, vamos estar mexendo na rotulagem dos dados, né? Colocando esse título aqui, na verdade, o valor em branco aqui, deixando em negrito para dar um destaquezinho. Aqui a orientação dessa rotulagem a gente pode colocar tanto vertical quanto horizontal, tá? A posição é a mesma posição do que a gente tinha visto anteriormente na quantidade de produtos vendidos, tá? Vamos deixar automático aqui também. Vamos partir agora para a fronteira. Vou colocar a fronteira branca, arredondamento 3 e largura, na verdade é o contrário. Arredondamento 6 e largura 3. Bom, aqui no gráfico de pizza eu vou tentar utilizar a mesma formatação dos meus outros gráficos. Então, automaticamente aqui ele já fez, só vou fazer um refinamento aqui na questão da minha rotulagem dos detalhes. Então, eu vou vir aqui na verdade, nas minhas legendas, né? Então, só vim aqui no texto, colocar ela em branco. E eu tô vendo que não tá aparecendo todos os meus produtos, então eu vou dar uma aumentadinha aqui só para se encaixar. Ver se encaixa, né? Até aqui eu vou pegar o limite certinho. Aí a setinha eu consigo também fazer esse reposicionamento, tá? Deixa eu também deixar tudo enquadrado aqui, ter uma respiração das bordas. Tá vendo que conforme eu vou manipulando, ele vai meio que atualizando automático, né? Seria aquela opção lá de automático e também você definir
essa questão de poder passar por cima da barra, poder passar por cima das legendas, entre outras coisas. Deixa eu só diminuir um pouquinho ele para a gente colocar o nosso mapa aqui do lado esquerdo disso tudo. Deixando niveladinho aqui, como eu tinha feito antes. Não deixando tudo no tamanho. Bom, vai ficar do tamanho, mas dá meio que uma editadinha aqui. Vai ficar igual, mas a ideia é a mesma. A gente deixar ele maiorzinho. E aqui basicamente a mesma coisa. Se a gente ver se será que o pincel de formatação ali se enquadra bem aqui. Sim. Então vamos editar o título. Então, faturamento por loja. Ele já está meio que a borda. E também a gente consegue fazer a configuração desse estilo desse mapa. Então ele está aqui como um estilo rodoviário. Vamos colocar um estilo escuro para se adaptar melhor aqui com o nosso layout aqui desse relatório, né? Então, se a gente vem aqui nas bolhas e vem formatando, colocar como automático, pode dar esse zoom aqui, essa magnitude padrão, certo? Bom, e por último, vou só deixar como a gente está em clima de Olimpíada, eu vou dar uma estilizada aqui nesse gráfico de barras para colocar aqui um top 1, top 2 e top 3, colocar uma medalhazinha. Você vindo aqui na seção de formatação visual, a barras, esse seu gráfico, e vir por categoria, você consegue dar essa personalizada unitariamente, né, com base nos seus produtos. Que você quiser deixar da cor do seu gráfico de pizza também seria legal, porém só fazer uma graça aqui. Eu estou fazendo desse jeito de uma maneira estática, né? Claro que se a gente for manipulando aqui os nossos dados, nem sempre, acho que na verdade pelo casualidade, né, os nossos dados eles estão bem coesos, né? Então ele não vai ter essa dinamicidade. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, sempre o iPhone vai ser o meu top 1, né? Mas algumas vezes alguns produtos vão estar fazendo essa troca aqui, essa troca de posições. Para você fazer de uma maneira mais dinâmica, você tem que adicionar uma função que é lá na exibição de modelo, né? Então, fazer uma nova medida aqui como posicionamento desses dados. Porém, isso é um pouquinho avançado, você tem que digitar algumas linhas de comandos para você fazer essa função mais dinâmica para caso o produto top 1, top 2, top 3 tiver essa variância, você mudar a cor dele, né? Então, aqui eu só estou fazendo uma graça mesmo, para deixar mais bonitinho. Então, nosso top 2 é o televisão, então vou botar uma medalhinha de prata. Top 3 é o notebook, colocar uma medalhinha de bronze, pegar um laranja aqui e abaixar. E por último, a gente consegue inserir imagens no nosso relatório. Então, é só vir aqui na aba de inserir, imagem. Aqui eu vou colocar o logo do pet. Então, ele já meio que já vai se posicionar aqui automático com o espaço que eu tenho. Claro que não está o melhor dashboard do mundo, mas é só para a gente apresentar aqui, né? Só dando
Uma estilizada bacana aqui, uma alinhada em todos os gráficos. Você também tem algumas oportunidades de modelagem. Então já tem alguns modelos já prontos aqui do nosso do Power BI. Então, se não me engano, é aqui modelo, modelagem, não, exibição. Então, na exibição a gente tem bem semelhante aos modelos do PowerPoint, né? Se tem alguns modelos aqui já pré-setados, né? Então ele vai meio que mudar algumas coisas. Esse aqui não mudou nada, mas vai mudar todo o layout, né? As cores, entre outras coisas. Então, dependendo da sua preferência aí visual e da sua identidade também, identidade da empresa e entre outras coisas, o seu relatório, seria bacana também você fazer essa estilização. E também você pode procurar temas. Se aqui é um tema já direto, né? Mas você consegue navegar nas lojas. Então, galeria de temas, você vai ser importado para o link aqui da Microsoft. E aqui você consegue se espelhar, né? E pegar como exemplos diversos outros relatórios bem mais sofisticados na questão de visual, né? Então é bacana também na hora que você está com uma base de dados que você não tem tanta familiaridade, que você quer fazer alguma coisa diferente, é legal você sempre dar uma olhada nos temas da comunidade, tanto aqui no próprio site da Microsoft, como também outros sites que disponibilizam templates para você fazer essa conversão, essa importação, né? Então é bem bacana isso. Tanto a questão de temas, né? Quanto também a questão de novos gráficos. Então, essa questão de novos gráficos, se eu não me engano, você tem que ter uma versão mais elevada. Acho que a gratuita não é compatível com isso. Você vem aqui, né, e você consegue importar alguns gráficos e também ferramentas e funções que façam que seu relatório fica mais apresentado, né? Então tem tanto essa questão aqui do cartão aqui do faturamento, a gente tem outras coisas que ficam bem legal de ter no nosso relatório para ter você bater o olho ali, você fazendo algumas conversões de forma dinâmica aqui de apresentação, já ter meio que um cartãozinho ali bem estilizado que faz tudo automático para você, tá? Só um detalhe aqui que eu acabei esquecendo, que seria o gradiente aqui do nosso faturamento, com base na quantidade vendida no mês, né? A gente vindo aqui em colunas, vai ter aqui, a gente pode selecionar uma outra cor da nossa coluna, porém eu quero colocar um gradiente com base na quantidade de venda. Então é só vir aqui no FX, aqui nessa função X, e aqui vai abrir uma aba de categorias. Então o estilo de formato, a gente vai colocar um formato gradiente. Aqui no caso, eu não quero a soma dos meses, eu quero o faturamento, né? Então a soma desse faturamento mensal. Com isso, você consegue colocar duas cores, também você consegue colocar uma terceira cor. Eu vou dar uma personalizada aqui, vou colocar uma cor aqui meio termo e um mais escurinho para ter uma variância legal. Então, ficou uma apresentação bacaninha. Eu não quero essa legenda não, essa legenda acabou diminuindo bastante o nosso gráfico. Então, meio que basicamente é isso aí. Eu e Eduardo, a gente preparou um PDF. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. O Eduardo já mandou aí a palavra-chave da lista de presença e também o Forms aí, né? Então, a palavra-chave é PET final, que hoje é a nossa aula final, né? Desse nosso mini curso. Então, depois de amanhã ou hoje mesmo, a gente vai lançar um Forms lá no nosso grupo para colher os feedbacks de vocês, porque basicamente esse curso aqui é como se fosse um piloto, para a gente ver como que vocês vão dar esse feedback para a gente e também, como foi dito na primeira aula, né? A gente não é especialista em Excel e Power BI.
A gente meio que estudou para estar podendo aplicar esse curso para vocês, porque a gente acha que é bem essencial, né, esse aprendizado no mercado de trabalho, tanto na área, como vocês podem ver, tipo, o nosso curso tem áreas distintas, só que em determinadas vagas de emprego cobra o Power BI, né? Então é uma ferramenta de análise de dados que todo mundo é bom saber para a gente ter esses relatórios, né, mais visíveis, porque o Power BI é isso, ele traz essa ferramenta para você construir uma visualização dos seus dados de uma maneira melhor, né? Então é uma ferramenta muito potente que é bem essencial aí hoje em dia no mercado de trabalho. Só para não esquecer, eu e o Eduardo a gente fez uma lista de exercícios para comprovação de aprendizado e também do certificado. São dois exercícios bem básicos. O Eduardo aqui ele propôs a utilização de funções nas bases de dados. Então, essa base de dados aqui é a pasta lá no nosso Drive. Então, tem diferentes bases de dados. Eu meio que montei algumas bases de dados conforme a gente foi analisando aí o perfil de todos, né? Então, a gente tem aluno da geologia, engenharia florestal, agronomia e agrimensura. É, e tem bastante dados envolvendo a área de vocês. Claro que eu acredito que não é uma coisa usual que vocês tenham no dia a dia, né? Com uma planilha de dados que vocês trabalham nas disciplinas, trabalhos e etc. Mas é só uma exemplificação para ter uma motivação a mais, né? Claro que todos esses dados, todos esses personalização de relatório, construção, formatação, manipulação de dados é um pouco maçante, mas como é uma coisa ligada na área de vocês, eu espero que dê uma força de motivação a mais, né? E também um teste meio que prático ali que pode acontecer no mercado de trabalho, vocês tá enfrentando com uma base de dados similar e meio que vocês já vão ter ali é, esse contato antes, né? Então, se vocês quiserem trabalhar com as bases de dados do respectivo curso de vocês, podem trabalhar. Também tem outras bases de dados que são as bases de dados mais genéricas, né? Então, base de dados de projetos, RH, estoque. Então, meio que a gente colocou essas bases de dados genéricas para que é bem similar ao que a gente trabalhou nas nossas aulas, né? Então, se vocês estão mais confortáveis em trabalhar com bases de dados mais genéricas, podem estar utilizando também. Então, é só a aplicação dessas funções aqui no Excel, que é uma soma, subtotal, média, SE e ProCV. Então, basicamente é bem simples. O Power BI é basicamente montar um dashboard dessa aula de hoje. Então, claro que tem bastante instruções aqui, mas é só para um detalhamento. Mas se você conseguir replicar o que foi passado na aula de hoje nesse exercício aqui de Power BI, basicamente você já concluiu já todos esses requisitos aqui, tá? Então não se assustem, a gente também vai estar disponível no grupo, então se vocês quiserem mandar mensagem no grupo, ou tanto no privado, tanto para mim quanto para o Eduardo, podem estar mandando que a gente vai estar auxiliando vocês. A data de entrega desse exercício é lá pro dia 6/8, então tem aí 2 semaninhas. O tipo de arquivo para enviar tanto o Excel quanto o Power BI os tipos de arquivo padrão, né, dessas duas ferramentas. E o formulário é esse daqui, tá? Então, aquele formulário bem básico, nome completo, CPF, e-mail e inserir os arquivos aqui, tá? Então, gente, foi isso. Esse foi o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. A gente não teve uma média de espectadores aí bastante aí acima do 30 por aula, e a gente teve um pico acho que na primeira aula de 50, 70, se não me engano. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. Como já tinha mencionado, a gente não é especialista em Excel e Power BI. Se a gente deu uma enrolada ou acabou falando alguma coisa meio que exagerada, espero que vocês entendam. Mas basicamente é isso aí, gente. Então, daqui a alguns minutinhos eu vou postar essa aula lá no YouTube e vocês vão ter toda a playlist aí completa desse nosso mini curso. Então, muito obrigado e até mais, gente. Muito obrigado aí.
Isso aí. E aí? Saiu da aula? Já. Mas aguardou os parabéns? Ah, já. Todo mundo já deu parabéns.